palestra de hoje tem como tema o maior mandamento. 10 mandamentos, ou decálogo, são as 10 palavras que aparecem no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado Torá. Encontra-se em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. É o nome dado ao conjunto de leis divinas enviadas por Deus diretamente a Moisés. São escritas em 2 tábuas de pedra e entregues ao profeta Moisés no Monte Sinai, após a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. No livro A Gênese, capítulo 1, os homens progridem por si mesmos e pelos esforços de suas inteligências, mas, entregues às próprias forças, muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados. Todos os povos tiveram homens de gênio surgidos em épocas diferentes para lhes dar impulso. Estes gênios são missionários ou messias e ensinam algo novo aos homens, quer na ordem física, filosófica, como para as verdades morais, como elementos essenciais do progresso são as revelações. As revelações espirituais, que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos seus sentidos, cujo conhecimento vem de Deus ou dos seus mensageiros, vem por meio da palavra direta ou inspiração. A revelação é feita a homens predispostos, profetas ou messias, enviados ou missionários. Todas as religiões tiveram reveladores, e eles não conheciam toda a verdade, mas tinham razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam, aos quais eram superiores. Os espíritos mais próximos de Deus pela perfeição atraem seu pensamento e podem transmiti-lo. Quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Não se conclui que todo médium seja revelador, intermediário direto de Deus ou de seus mensageiros. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. A lei do decálogo tem todos os caracteres da sua origem, enquanto que as leis mosaicas são transitórias, muitas vezes em contradição com as leis do Sinai. São obra pessoal e política do legislador hebreu. Abrandando os costumes do povo, estas leis caíram em desuso. Já o decálogo ficou como o farol da humanidade. Jesus fez dele a base do seu edifício. Moisés, como profeta, revelou ao mundo a existência de um Deus único, soberano Senhor, orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé por toda a terra. Jesus tomou da antiga fé o que é eterno e divino, rejeitou o transitório puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Moisés tem um Deus vingativo, cruel e implacável. O Deus de Jesus é clemente, soberanamente justo e bom, misericordioso, perdoa o arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. É Pai. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. O povo judeu recebeu um conjunto de leis morais para nortear os seus passos e os da humanidade, que foram os 10 mandamentos. Jesus ensinava em Mateus 7: tudo o que quiser que os homens te façam, faça a eles, porque esta é a lei e os profetas.
No Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati nos explica que esta é a lei e os profetas. Quer dizer, este mandamento resume toda a lei divina e tudo quanto os profetas ensinaram. É a lei de causa e efeito, onde os atos maléficos originam sofrimentos e os benéficos promovem a felicidade. Eliseu afirma que na assistência recíproca está a recompensa para nossas boas ações e a punição para as más. Só seremos felizes na proporção da felicidade que tivermos dado aos outros. À medida que iam assimilando as normas, eram preparados para receber outras mais condizentes com seu grau de evolução espiritual. Em Mateus 22 e também Marcos 12, Mestre, é lícito dar tributo a César ou não? Por que me tentam, hipócritas? Mostre a moeda. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Novamente, no Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati explica que a questão do tributo foi uma cilada contra Jesus. Os judeus se aborreciam de pagá-lo e nada podiam fazer contra os romanos que o recebiam. Jesus ensina que devemos respeitar as leis da terra, sem esquecer de cumprir as leis divinas. Em Mateus 18, nós encontramos a parábola do credor incompassivo. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Ele não tinha como pagar. O Senhor ordenou que ele fosse vendido junto com sua mulher, filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo rogou: seja paciente comigo, pagarei tudo. O Senhor se compadeceu e o mandou embora, perdoando a dívida. Ele saiu e encontrou um de seus companheiros, outro servo, que lhe devia 100 denários, quantia ínfima comparada ao que ele devia. Ele agarrou e disse: pague o que me deve. O companheiro, caído a seus pés, implorava: seja paciente comigo e te pagarei tudo. Ele o mandou para a prisão até que saldasse a dívida. Outros companheiros relataram tudo ao Senhor. Este o chamou e disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque suplicou. Você não devia igualmente se compadecer do teu companheiro? Indignado, o Senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. No livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida, incompassivo quer dizer sem compaixão, que não tem piedade ou dó dos demais. É necessário perdoar para merecermos perdão de nossas faltas. Para nos estimular na conquista desta virtude, o Pai nos oferece a reencarnação. Não é Deus quem castiga. As leis se exercem com rigor e precisão. Cada qual colhe o que semeou. Não há perdão das faltas, mas o ressarcimento pela prática de atos meritórios. Quando a humanidade se colocou em condições de maior assimilação, Jesus trouxe o mandamento maior. Em Mateus 22, um fariseu que era doutor da lei, tentando Jesus, disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. No livro O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati explica: quem ama a Deus sobre todas as coisas presta culto em espírito e verdade unicamente a Ele, que é nosso Pai, não adorando imagens de qualquer espécie e respeitando seu nome. Santifica não somente um dos dias da semana, mas todos os dias, horas, minutos, por meio de um viver digno e reto. Quem ama ao próximo como a si mesmo, honra seus pais, não mata, não comete adultério, não levanta falso testemunho, não cobiça coisa alguma de quem quer que seja. Por isso, resume toda a lei de Moisés e tudo o que disseram os profetas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, caridade e humildade são a única via de salvação, enquanto egoísmo e orgulho são a via da perdição. Jesus deixou claro que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nisso. Fora da caridade não há salvação. No livro Fundamentos da Reforma Íntima, Caibar Schutel explica que nós podemos achar que aqueles que não doam nada merecem receber, ou quem aos outros fere merece ser ferido. Mas isso é um equívoco nas relações sociais. Dar amor sem esperar retorno é dever cristão. O olho por olho, dente por dente não enobrece, denigre. Muitos espíritos influenciam encarnados à prática do mal. O encarnado atrai carga negativa quando deseja vingança e não aprende a ser bom por ser. Quem segue Jesus cultiva altivez de espírito e dignidade de caráter que atrai espíritos benfeitores que são produtores de alívio. É fruto do orgulho e egoísmo essa lei que se baseia na troca de bens e interesses. Ter carinho por quem nada lhe dedica e pode até lhe dirigir desprezo ou indiferença mostra comportamento autenticamente cristão. Jesus recomenda o perdão quantas vezes forem necessário, mas poucos colocam em prática. Pretendendo alcançar a reforma íntima, nós devemos retirar do coração os maus sentimentos. Devemos nos livrar da vingança, controlar os ímpetos e exigir postura de Jesus, que é a prevalência do perdão. A prática da caridade torna dócil o coração rebelde de quem cultiva a lei de Talião. Fazer o bem gera reações positivas, porque envolve o ser humano com amor e ele consegue perdoar mais facilmente. Com isso, nós trazemos a reflexão de hoje. Nós recebemos tanto com o Evangelho, mas quanto nós realmente seguimos do Evangelho? Como nós utilizamos o Evangelho? Todas as revelações que recebemos e ainda assim passamos por tantos sofrimentos provenientes de nossas mazelas morais. Respondam: quantos
dos 10 mandamentos nós realmente estamos seguindo? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Presta culto unicamente a Ele, não adorando imagens de qualquer natureza, respeitando o seu nome. Você santifica todos os minutos da sua vida por meio de um viver digno e reto. Você ama o próximo, honrando seus pais com as mais delicadas atenções e carinhos. Você não mata os seres da criação. Você não trai o seu cônjuge. Não mente, nem inveja nada de ninguém. Se você, meu irmão, minha irmã, realmente segue este caminho reto, quantas pessoas você tem ajudado? Quando nós fazemos por um filho de Deus, é por ele que nós fazemos. E eu tenho percebido por onde eu passo, as pessoas comentando cada vez mais quantas oportunidades nós temos de fazer o bem a outras pessoas. Deus sempre coloca no nosso caminho oportunidades para sermos pessoas melhores. E nós somos alavanca uns para os outros, alavanca de crescimento, de enobrecimento. Todas as vezes que nós encontramos uma pessoa que carece do nosso auxílio e que os espíritos benfeitores, sabendo muito bem disso, colocam uma pessoa diante da outra, exatamente para que tudo isso aconteça. Quando nós ajudamos esta pessoa, nós somos os maiores beneficiados, porque mostramos que melhoramos um pouco mais. Portanto, nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós nos esquivamos dos nossos compromissos com os nossos irmãos. Se nós fazemos de conta que auxiliamos simplesmente para mostrarmos aos outros, para que isso então possa acariciar a nossa vaidade, ou porque existe algum interesse envolvido nesta doação, neste auxílio. Até que ponto nós somos realmente bons? O melhor de tudo é que Deus nos enxerga como realmente somos. E tudo o que nós fazemos, nós acionamos as leis divinas, que são imperiosas e estão presentes na vida de todos nós. Portanto, nós podemos até acreditar que nós enganamos os outros, nós podemos até nos enganar a nós mesmos com as nossas atitudes. Mas nunca a espiritualidade que nos enxerga como realmente nós somos. Esta reforma íntima, este momento crucial onde nós conseguimos nos despir de todas as nossas máscaras, é imprescindível para que nós possamos observar as nossas imperfeições e para que nós possamos eliminá-las dia após dia, porque realmente não é fácil transformar-se numa pessoa melhor. Despirmos destas imperfeições, eliminá-las, só será possível realmente tendo como exemplo o amado Mestre Jesus e seguindo todos os seus conselhos, seguindo esta base que nós temos com o Evangelho, todas essas instruções que nós já temos nos Evangelhos e que os Espíritos nos esclarecem de uma forma fácil de compreender. Eu tenho certeza que é possível para todos nós, porque Deus nos fornece essas ferramentas diariamente.
Nós agradecemos a atenção de todos. Pedimos a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, que derrame sobre nós esta força, esta coragem para prosseguirmos, mas que derrame sobre nós, Senhor, o discernimento necessário para que possamos nos observar como realmente nós somos, que nós tenhamos esta perseverança para alcançarmos degraus mais altos na evolução, sempre a partir dos nossos esforços, e uns auxiliados pelos outros, uns auxiliando os outros. Agradecendo ao amigo Erasmo, que é quem me impulsiona nos trabalhos edificantes, eu sou imensamente grata. Graças a Deus, graças a Jesus.